Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui esquentando os motores para começar a nossa live. Para quem não sabe, eu falo de Goiânia, Goiás. Tô ansiosa pelo nosso assunto de hoje. Me preparei bastante. Achei que é um assunto um tanto quanto profundo, um tanto quanto desafiador de falar sobre. Esse assunto, inclusive, veio de algumas sugestões, algumas reclamações de babás a respeito do mercado de trabalho, né, de vocês, de que gostariam de ser mais valorizadas, mais respeitadas pelos patrões, pelas mamães que contratam. Então, é um assunto que vira e mexe, alguém manda algum comentário em algum post, ou mesmo por direct também. Então, acho que é uma coisa que incomoda, né? Quem tá atuando na área, ou quem pretende entrar, quem pretende começar a trabalhar como babá. E só também para contextualizar, enquanto a gente vai esperando o pessoal ir chegando, eu vou conversando um pouquinho aqui com vocês. Antes de começar esse Instagram, esse perfil sobre babás, eu pesquisei, conversei com muitas babás para saber um pouco da realidade delas de perto, não só do que eu achava, mas do que ouvi o que elas tinham a dizer. As dificuldades da área, os maiores desafios, o que era bom, o que não era bom. E muitas mesmo falaram que gostariam de ser mais respeitadas, que gostariam de ser mais valorizadas, mais reconhecidas na profissão. E ok, eu anotei, eu fiz isso até por escrito mesmo. Porque se é uma coisa que incomoda, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Se eu quero conversar com babás, então é uma coisa que eu tenho que trazer à tona esse assunto. Mas aí eu fiquei pensando, o que é ser respeitada? O que é ser valorizada? O que é ser reconhecida? Eu acho que desses três conceitos, o mais, digamos assim, profundo, complexo, é ser respeitada. Não sei vocês, o que vocês pensam sobre isso, mas o respeito é uma coisa que envolve várias coisas. Então, e aí eu fui pesquisar agora para falar propriamente desses assuntos com vocês. Eu estive pesquisando esses dias e foi um pouquinho desafiador. Então, o que é ser respeitada? Eu fui até em conceitos de dicionário, digamos assim. E em dicionário, o que é ser respeitado? Ser respeitado, aquela pessoa que conseguiu o respeito de outras, geralmente é pelas coisas boas que ela possui, por características que ela possui. E essa pessoa geralmente é alvo de admiração, não é? E o primeiro passo para uma pessoa ser respeitada, o que vocês acham que vai ser? Muito vem de respeitar-se a si mesmo, respeitar os seus ideais, os seus limites. Respeitado no dicionário, o que é? É aquela pessoa que conseguiu respeito de outras, ela é admirada por outras, admirada por características que ela possui. E essa pessoa, em primeiro lugar, uma pessoa que é respeitada, ela respeita a si mesma. Para você se respeitar, você tem que estar sentindo bem consigo mesmo. Isso é bem profundo, não é? Uma pessoa que se critica demais, que se inferioriza demais, ela vai ter muita dificuldade de aceitar outras pessoas, não é verdade? Então, por isso que a gente não deve se criticar tanto, se inferiorizar, principalmente na frente de outras pessoas. Porque essas pessoas não vão fazer uma boa ideia da gente. Não nos enxergarão como alguém de respeito. E por outro lado, uma pessoa que se aceita, que se enxerga, que
que se vê como realmente é e que quer buscar melhorias também, né? Porque não basta só se aceitar. Ela vai ser incapaz de tratar mal outras pessoas. Ninguém vai te respeitar se você mesmo não se respeita. Então, gente, eu vou listar alguns tópicos aqui sobre respeito. Primeira coisa que foi respeitar a si mesmo, a si mesma, né? Segunda coisa, o respeito ele é baseado muito na sua integridade como pessoa, como ser humano, como gente. E isso aparece muito na forma como o indivíduo trata o outro. Uma pessoa que trata mal outras pessoas, ela não é lá uma pessoa muito legal, né? Muito gente boa. E desse tipo de ação, você depreende outras características dessa pessoa. Então, o segredo é ser gentil, gente. A gentileza. Você ser gentil com quem tá ao seu redor, com quem tá no seu dia a dia, com quem você passa pela rua, né? O porteiro do prédio, o padeiro da padaria, a sua patroa, a vizinha, a funcionária que trabalha às vezes com você, às vezes tem mais funcionários na casa. Ser gentil inspira o respeito de outras pessoas para conosco. Então, não é sempre que a gente vai conseguir isso, mas é um exercício, não é mesmo? O respeito também passa por outro ponto. Não é agradar todo mundo para você receber um benefício, um elogio de volta. Pensa a criança. A criança, ela quer uma coisa e o pai fala assim, você obedecer, eu vou te dar tal coisa. Aí a criança vai lá, faz e aí ganha o prêmio, o presente. Ela tá respeitando o pai por estar fazendo isso? Não, é uma troca, isso não é respeito. Então respeito também não é fazer as coisas para agradar e também não é dizer sim a tudo. A gente tem que se posicionar e às vezes dizer não, mas sempre com educação, com gentileza, de novo, com sabedoria. Porque depois se você vai falar um não, que às vezes é necessário, e aí você tem que arcar com aquele não. Você tem que se posicionar e firmar com aquela postura, né? Outro ponto, o respeito passa também por a gente não tem que falar tudo o que passa na nossa cabeça, não é? A gente pensa muita coisa. Em alguns momentos, a gente precisa guardar alguns dos nossos pensamentos, alguma das coisas que passam na nossa mente. Isso se chama equilíbrio emocional, inteligência emocional também, sabia? Isso é inteligência emocional. Nem tudo a gente tem que comentar, nem tudo a gente tem que falar, e também não é toda hora que a gente tem que falar. A gente tem que ter sabedoria. E uma pessoa que tem essas atitudes de saber falar na hora certa, de saber se posicionar na hora certa, ela inspira respeito das outras. As pessoas olham aquilo e falam, poxa, com o tempo, né, essas atitudes repetidamente, isso vai gerando um conjunto ali que as pessoas de fora começam a admirar, que foi o que a gente falou aqui no começo, a admiração, não é? Outro ponto aqui sobre respeito, limites. Dizer e deixar explícito os seus limites, mas também respeitar os limites do outro. Todo mundo tem limite. E saber respeitar isso, você respeitar os seus próprios limites e respeitar os limites do outro. Isso também inspira o respeito de outras pessoas que olham aquilo e percebem. Outro ponto importante, ser verdadeira. Ser verdadeira, não ser fingida, não ser falsa, prezar por uma boa postura. Aqui falando de ambiente de trabalho ou ambiente social também, isso causa uma admiração de outras pessoas. Aquela pessoa que você olha, você faz um comentário, você fala alguma coisa e a pessoa
vira os olhos assim, ai, tipo, não falou nada, mas você tá vendo ali nas expressões dela, ela não tá sendo muito respeitosa. Primeiro com a sua opinião, com a ocasião, com as outras pessoas que estão no ambiente. Então a gente tem que ter atenção a isso, porque aí volta naquele ponto de que a gente não tem que expressar tudo também. A gente ter esse controle emocional vai inspirar respeito às outras pessoas que estão ao nosso redor. Isso, essas atitudes que eu falei aqui, além de desrespeitosas, são muito elegantes, né? Então, outra atitude também, você tá conversando com a pessoa e a pessoa tá sempre ali no celular, não tá olhando pra você no olho. Isso também não é respeitoso. Você gosta de quando você tá falando com a pessoa e a pessoa tá olhando pro outro lado, tá mexendo no celular, tá fazendo mil coisas, pensando mil coisas, menos olhando pra você. Você gosta? Acredito que não, né? Então, por que você também vai fazer isso com outras pessoas? Mais um ponto a se pensar. Então, o respeito, viram que é uma coisa complexa, profunda? É bem... não foi fácil. Eu tive que dar uma pesquisada boa sobre isso. Então, o conceito de respeito é bem profundo. Mas é o que todo mundo quer também, né? Então, o respeito passa por características que a pessoa possui, que ela transparece para as outras, certo? Alguma dúvida? Falta de educação, né? É falta de respeito, né? Ser grosseiro, ser por nada, assim. Tem hora que a gente tá nervoso, explode, mas ainda assim, a gente não é porque a gente tá nervoso que a gente tem carta branca pra falar tudo, né? Isso vale pra relação de trabalho ali, babá e patroa, patroa e babá, ou qualquer outra relação. O respeito precisa estar presente em todas as relações humanas, inclusive da babá também com a criança, né? A babá com a outra funcionária da casa. Agora, os outros pontos que eu quis trazer aqui pra live é ser uma babá. Então a gente já falou de respeito, certo? O próximo ponto, como ser uma babá valorizada. Eu quero que eu acho que achei um pouco mais fácil de falar. Pra vocês, o que é uma coisa ou uma pessoa valorizada? Pode mandar.